Salve, rapaziada! E aí? Tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. E assim, eu de domingo em domingo, né, apesar de a gente ter tido essa goleada na última quarta-feira contra o Brasiliense, que deu uma lavada na nossa alma durante 2 dias, aí, mais ou menos, que a gente dormiu com a cabeça no travesseiro um pouquinho mais tranquilo, mais pela classificação do Botafogo, numa competição que dá dinheiro do que propriamente porque a gente confia no trabalho ou no que está sendo desempenhado. Mas eu me sinto em looping, né? Na verdade, nossa, me enrolei agora. Me sinto em looping, né? De domingo a domingo eu venho gravando vídeos aqui, geralmente após os jogos, um dia depois da partida. E o clima é sempre o mesmo, né? Eu acordo, leio aqui alguns comentários, é a mesma coisa. Cara, não há evolução. Não é questão de haver evolução, não há perspectiva de qualquer evolução pelos próximos meses. O que significa que há uma distância, né? Eu acho que nunca vimos um distanciamento tão grande entre o que o Luiz Castro talvez se propõe a fazer e aquilo que está sendo executado pelos atletas, sabe? É uma distância, uma disparidade muito grande, certo? E eu acho que algumas falas do Luiz Castro na entrevista coletiva após o empate medonho do Botafogo sobre a Portuguesa, apesar de 2 bolas na trave no fim do jogo, né? Mais uma vez com alguns relances, né? Um chute... Agora não me lembro se o chute foi do Lucas Fernandes, né? Mas enfim, cara, foi um chute fora da área em que a bola desvia, bate no travessão, né? Teve uma jogada em que o Botafogo quase marcou um gol ali no fim do jogo. Acho que o time da Portuguesa cansou um pouco, mas vou repetir o que eu falei no nosso pós-jogo. O Botafogo, ele vive de contextos em que tudo dê certo. E o que é um contexto em que tudo dê certo? O Botafogo acerta 2 cabeçadas no gol do adversário em jogadas aéreas com 5, 10 minutos de jogo, ou o Botafogo depende de relances, de momentos, de espasmos em que os seus atletas, que são referências técnicas, estejam bem. Vamos para um exemplo, aqui muito claro. Se o Botafogo não tivesse marcado 2 gols, aos 5 e aos 10 minutos da primeira etapa contra o Brasiliense ia mandar no primeiro tempo do jogo. Inclusive marcou gol, quase marcou o segundo, quase marcou o terceiro, certo? E no segundo tempo, um Tiquinho Soares, que estava mal na primeira etapa, acordou no segundo tempo, ficou um pouco mais confiante, marcou 3 gols. Então nós dependemos sempre disso, da bola parada ofensiva, que é muito forte, do contexto do jogo sempre estar a favor do Botafogo, de marcar um gol no começo e já aliviar toda a tensão, ou das referências técnicas do time estarem bem num dia, sabe? E assim, eu assisti um pouco da coletiva de imprensa depois da partida no Luso Brasileiro, e achei algumas falas do Luiz Castro bem infelizes, tá? Eu sou um cara que eu acho que, em alguns momentos, se tem uma coisa que eu acho que o Luiz Castro ele não tem que ser atacado pelo que ele faz, é o fato dele colocar a cara. E que não é nem uma questão dele, né? Não é genuíno da parte dele. É porque, de fato, o Botafogo não tem comando, sabe? O John Textor some, desaparece. Hoje, na hierarquia, quem fala primeiro depois do Textor é o Castro, não é o Mazuco. Mazuco que, inclusive, colocou a cara depois do jogo contra a Portuguesa, que o Botafogo perdeu na última rodada da Taça Guanabara. O Textor, 0. E isso me incomoda muito, sabe? Eu não acho que o Textor ele tem que contratar um jogador de nível Europa. Eu não acho que o Textor o Botafogo tem que ter um time agora para ser campeão brasileiro. Eu juro que eu não acho isso. Tá? Não sou desse time que tudo que tá fazendo errado, mas agora, o fato dele não aparecer em nenhum momento conturbado do Botafogo me incomoda muito, muito, muito. Só teve um momento em que o Textor apareceu em momentos conturbados, que foi no ano passado, em que ele veio ao Brasil, deu esclarecimentos e tal, mas esse ano, nenhum. E aí o momento é conturbado internamente falando, em termos de resultados, dentro do campo, e no externo, nos aspectos financeiros e administrativos também. Ele não aparece, sabe? E aí o torcedor fica, caramba, aí o Textor ele fica chateado, né, com alguns torcedores que passam no ponto da corneta, né, falando que o Botafogo está abandonado, que o projeto só quer dinheiro, que o Botafogo não quer, o Botafogo não se preocupa, o Textor não está preocupado em melhorar o Botafogo. Desculpa, cara, mas será que esse torcedor ele não tem o direito de desconfiar disso quando o acionista majoritário, o cara que tem 90% das ações do Botafogo, com o time no ostracismo que tá, ele não dá as caras? Contra o Brasiliense ele postou lá nos stories os gols do Botafogo. E aí? Agora o Botafogo empatou com a Portuguesa de novo.
o que a gente tem de resposta do dono do Botafogo? O cara que é o comandante do projeto, sabe? Enfim. E aí o Luiz Castro, na entrevista coletiva dele, ele falou sobre todos nós, em alguns momentos, estamos na corda bamba, tudo bem, né? O que me, assim, demonstra um certo comodismo, né? Parece que ele não está muito, assim, se importando muito em melhorar a situação. Parece que ele já sacou que ele perdeu o grupo. E eu, quando eu falo perder o grupo, eu não falo em termos de, o que não gosta da pessoa, do Castro. Isso não... Pouco me importa se os jogadores do Botafogo gostam ou não do Castro no momento que eles estão comendo churrasco juntos. O que me importa é se eles gostam do método de trabalho, se eles gostam da hierarquia de trabalho, se eles compactuam com as ideias, se eles têm uma boa relação. E parece que não tem, sabe? Dentro do ambiente de trabalho, sabe? E aí ele falou sobre que alguns jogadores eles não vão gostar de métodos de trabalho, isso faz parte, é normal. Aí ele citou ali, ele foi bem arrogante, né? Novidade. Quando ele citou que ele tem 10 anos de caminhada no futebol, né, como treinador, que nesses 10 anos ele pôde perceber que existem muitas pessoas que rentabilizam com o futebol e que geram assim, o seu fortalecimento no caos, né, do futebol. Algo desse sentido, assim, mais ou menos. Desculpa, cara, mas no que ele tá fazendo diferente para se ter o caos, para não se ter caos no aspecto dentro de campo do Botafogo? O que ele tá fazendo de diferente hoje para isso? Eu não vejo, né, a menor diferença, né? Eu acho que ele colabora para esse caos, tá? E desculpa, cara, com todo respeito do mundo ao Luiz Castro, a história dele, a do Vitor Severino, que até é um cara que quando eu falei com ele foi super gente boa, enfim. Desculpa, cara, mas o que os jogadores do Botafogo devem a ele em questão de caminhada no futebol? O que eles devem, sabe? De verdade, eu gostaria que vocês comentassem aqui, deixassem os comentários de vocês, de coração mesmo, no que os jogadores do Botafogo, o Cuesta, sei lá, cara, o Tiquinho Soares, o Lucas Fernandes, no que esses atletas do Botafogo, o Tietê, né? O que eles devem ao Luiz Castro para que ele se coloque numa banca de eu tenho 10 anos de trajetória, eu conquistei tudo que eu conquistei fazendo isso, eu tenho a minha história porque eu agi dessa maneira. Desculpa, irmão, com todo respeito à sua história, que pode ser muito bonita para você. Luiz Castro, você acha que você é o Filipão? Tá? Você acha que você é o Vanderlei Luxemburgo? Né? Vou até além, você acha que você é um técnico assim que já tem uma história completamente consolidada no futebol português? Sabe? Desculpa, cara, mas acho bacana que o Luiz Castro tenha um dia vencido o Real Madrid no Bernabéu pelo Shakhtar, que ele tenha chegado, acho que ele chegou à final, né? Semifinal ou final da Europa League pela equipe do Shakhtar. Mas e aí? Né? Isso credencia para que ele se coloque num pedestal absoluto, né? Em que ele fale que eu que decido as coisas, que eu tenho 10 anos, que eu construí minha história sendo desse jeito. Cara, meu irmão, eu acho que... Eu vou parafrasear o que meu pai falou. Eu e meu pai, a gente na resenha, ele falou exatamente isso. Pô, cara, a impressão que eu tenho é que o Castro, ele acorda no dia de manhã, na hora que ele vai no banheiro escovar o dente e lavar o rosto, ele vê Deus. Ele olha pro espelho e ele vê Deus. Ele vê o Alex Ferguson. Ele vê o Ancelotti. Ele se vê ali como se ele fosse um dos 10 maiores treinadores do planeta no século, sabe? Para falar o que ele fala, para colocar a banca que ele coloca. Até pro Textor se ter a hierarquia que se coloca na mão dele, sabe? Me parece que ele se acha maior do que tudo que tá aqui, sabe? No futebol brasileiro, no Botafogo. Me parece que ele se acha maior do que os jogadores do Botafogo. E desculpa, cara, eu às vezes eu fico pensando o que eu pensaria, né? O que eu acharia se eu fosse um jogador do Botafogo, sabe? No momento em que o Botafogo vence de 7-1, o Botafogo meteu 7 gols em cima do Brasiliense, treinamento no dia seguinte, 9 da manhã. O Botafogo, assim, os jogadores, né, talvez não tenham a proximidade para falar, para trocar ideia, para ter abertura, né?
Ele não parece ser um cara aberto a diálogo com outros departamentos, talvez, sei lá, cara, de scouting, de análise de desempenho, de departamento médico, com os próprios líderes do grupo. Aí eu fico imaginando se eu fosse um jogador do Botafogo. Cara, quem que é esse cara, tipo assim, com todo respeito, mas, porra, qual é a trajetória tão enorme que esse cara construiu para que ele tenha um pedestal tão grande para ele ser o dono de um clube, não só o técnico, sabe? Porque hoje o Castro é dono do Botafogo. E isso passa pela culpa do Textor também. Enfim, eu não consigo entender. Não consigo entender o que o Botafogo está esperando para executar uma ruptura, sabe? O próximo desafio do Botafogo, né, a distância de um jogo para o outro é de 9 dias. Nesse momento, domingo, a distância para o próximo confronto contra a Portuguesa, segunda-feira, dia 27, no Raulino de Oliveira, é de 8 dias. Assim, eu não vejo mais sentido. Havia algum sentido em se manter o Castro às vésperas de um jogo de Copa do Brasil que valia 2 milhões de reais, né, uma partida assim, de Copa do Brasil, de jogo importante para os cofres do clube, para as pretensões, é uma das principais competições que o Botafogo joga, mas eu não consigo entender qual é o estalar que falta no Textor para que ele entenda que já não dá mais, sabe? Não aconteceu, sabe? Não deu certo. Vão ter aqueles caras mais otimistas que pensavam que fosse dar certo, tinham aqueles caras mais pessimistas que desde o começo não gostavam do trabalho do Castro, tem aquele cara meio a meio que esperava, vou esperar um pouquinho mais para tirar minhas próprias conclusões numa pré-temporada. O trabalho, tecnicamente, cara, o trabalho em vários aspectos, para um técnico de 1,5 milhão por mês, para um treinador que se diz tão renomado, que fala muito da história dele, dos 10 anos que ele teve de futebol, que ele fala como se ele fosse um Ferguson, sabe? São atributos ofensivos e defensivos muito falhos. Desculpa, cara, eu não entendo o motivo, tá? Da permanência, da continuidade. O que não significa, que é importante ressaltar, o que não significa que o próximo treinador que entrar venha dar certo. Porque ainda temos muitos problemas hierárquicos, cara. O técnico não pode ter a chave do clube, Textor. O técnico não pode ser seu sócio no projeto, Textor. O técnico tem que ter a tua confiança. Tem que ter o carimbo da tua confiança. A chave do clube não, a chave do clube é tua. E no máximo de um braço direito, administrativamente falando, que você tem que ter aqui, você não colocou. Certo? É isso que tem que ter. Então não vai adiantar tirar o Castro, entrar um outro cara e a hierarquia continuar desse jeito. Que as coisas vão continuar dando errado. Certo? Bom, é isso, rapaziada. Se inscrevam aí no canal, nem pedi isso no começo do vídeo, que eu já quis falar aqui sobre algumas questões. Deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Se inscreve aí mesmo, que a gente está com 87.100 inscritos. Vamos chegar aos 87.200? É isso, tamo junto e fui.